A palavra ela só prevalece quando a gente corresponde com o Espírito Santo. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra ela ache lugar no nosso coração espiritual, ó Deus, que de fato ela venha nos confrontar, mostrar aonde nós precisamos ajustar as coisas. Nós declaramos que a tua palavra ela é soberana sobre nossas vidas. Abrimos nossos olhos espirituais, abrimos nosso coração para ouvir, ó Deus, a tua palavra. E eu declaro, ó Deus, que ela acha lugar perfeito em nosso coração. Nós almejamos a tua palavra e declaramos, ó Deus, que nós somos agora como uma terra sedenta para receber aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu declaro que a palavra de Deus ela é poderosa para mostrar o que nós precisamos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deixe o seu coração bem aberto para ouvir. Amém. Existem muitos tabus, né, sobre jejum. Existem até igrejas que falam que não precisa de jejum. Você já conheceu alguma igreja que ensinava que jejum não precisa, que nós estamos no tempo da graça? Eu já tive um membro lá em Guarulhos que caminhava conosco e era uma pessoa que, bom, primeiro que ela já tinha dificuldade de dizimar. Uma pessoa que, dízimo era uma luta para ela. É uma pessoa de posse, ela tinha uma clínica estética, e era uma clínica renomada lá em Guarulhos, né? Uma boa, ela trabalhava com massagem e também tinha todas aquelas coisas que as mulheres sonham ter, né? Obrigado, querido. Né? Elas sonham, né? Vai chegando nessa fase dos 40, dos 50, aí põe durex aqui, quer esticar o nariz, põe uns não, tem que ser aquele emplasto sabiá para puxar. Aí ela tinha essas dificuldades. Aí ela saiu. Não, videira, eu encontrei a igreja de Jesus ideal, irmãos. É uma igreja onde lá, você sabia que o dízimo é do Velho Testamento? Eu falei: é verdade, é do Velho. Então, no Novo não tem dízimo. Não, na verdade o Novo tem, só que não é dízimo. Deve ser dozízimo, ou trezízimo, ou quinzízimo, ou vintizízimo. Tem que ser algo a mais, porque o novo supera o velho. Jesus disse que ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para cumpri-la e exceder a lei. Amém? Então, quando os fariseus iam falar do dízimo, Jesus falou: você dá o dízimo da erva, né, disso e daquilo, mas se a nossa justiça não exceder as dos fariseus, nós somos hipócritas iguais a ele. Então, veja, Jesus veio para exceder. E aí essa pessoa: não, mas não precisa. Inclusive jejum não precisa. Eu falei: mas meu Deus do céu, Jesus disse que certa casta de demônio só sai com jejum e oração. Como é que não precisa? Então há muita coisa errada sendo ensinada. Pode ser que você não veja também tanto valor, ou não veja o peso do jejum. Entenda que o jejum às vezes é uma dieta. Tem gente que faz jejum para perder quilo, para perder peso. Eu, quando faço esse jejum de 21 dias, ou uma refeição só, eu perco uns 4 quilinhos. Uns 4, 5 quilinhos vai para o vinagre. Mas é uma semana, nem isso, eu recupero uns 6. Na entrega do jejum já vem 2. Oh, meus, eu demorei tanto tempo para chegar nesse peso. Você acha que eu vou perder assim tão fácil? Não, eu tenho que manter. Eu sempre falo para os irmãos: o meu problema não é meu peso, irmão, é minha altura. Eu estou na altura errada. Meu peso é ideal, a minha altura que está fora. Então eu tenho que crescer pelo menos uns 20 centímetros. Aí eu vou ficar. Então o meu problema não é o peso, é aquelas desculpas para se conformar, né? Mas, irmãos, jejum não é dieta. Se você está fazendo jejum para fazer dieta, você é tolo, faz logo a dieta. Quer dizer, nem a dieta. É que aí você faz de verdade. Porque você fala toda segunda-feira que vai fazer uma dieta. Agora, como tem o jejum, você tá. E tem aqueles que falam assim: glória a Deus, ele vai estar fazendo jejum primeira semana. Deu uma semana hoje, faltam 14 dias. Aí você vai no espelho e já olha. Puxa. Meu Deus, ainda não aconteceu nada. Oh Deus, eu quero a sua unção, eu vou intensificar esse jejum. Glória a Deus que o pastor vai falar de jejum hoje, porque agora eu vou ficar só pão e água. Amém. Mas deixa eu te falar, o jejum também não é uma penitência. Tem gente que acha que jejum é para você pagar uma penitência. Ou você pensa que o jejum é para mudar Deus. O seu jejum não muda nada a Deus. Não é Deus que muda com o seu jejum. Quem muda com o jejum é
Você. Fala, eu mudo. É você que muda. O jejum vai tocar em você, vai tocar na sua alma, vai te abater o físico. O jejum vai gerar uma dor no seu estômago, vai deixar você com gosto de guarda-chuva na boca, vai deixar você com bafinho. Olha para o irmão que está do lado e fala assim, não faz não, estou brincando. Segura, senão tem gente que vai cair na unção. Essa unção do jejum está forte, irmão. Quando o pastor fala aleluia, cai dois. Mas essa falta de comer realmente vai mexer com o seu físico. Eu essa semana, foi quinta-feira, eu cheguei em casa amarelando. Eu cheguei em casa quase assim, saí do elevador, por favor, glicose, eu preciso de um suplemento alimentar urgente. Aí cheguei na cozinha, a Paula ainda estava na metade do macarrão ali, preparando as coisas. Eu falei, meu Deus, eu estou morrendo de fome. E aí vem aquela vontade de falar, que é isso, mulher? O almoço devia estar pronto agora. Mas não, eu estou jejuando. Aí eu controlo meu estômago, controlo minha animosidade, para fazer que nem aqueles truculentos, né, homens, né? Eu quero comida, cadê minha comida? Você já viu alguns homens assim que ficam mal quando não tem comida pronta em casa? Você já viu algum homem chateado porque o almoço não está pronto? Então você fala assim, eu estou fazendo jejum, mulher. Eu estou aqui pagando um preço, orando pela minha casa. Eu chego aqui, nem está pronta a gororoba. Então nessa hora, o jejum vai expor a carnalidade, porque não está pronta a comida. Mas aí você, como é espiritual e está de jejum, você controla a carne. E você fala, fica quieto, estômago. Eu vou aguardar quietinho do lado dela. Inclusive vou dar um cheiro nela. Aí você dá um cheiro na esposa, senta na mesa, que eu gosto que ela me serve, irmãos. Então eu sento que nem rei, assim, ó. Aí ela põe o meu prato, ela vem, serve meu prato. Aí eu falo assim para ela, o talher, por favor. Aí ela traz o talher, ela põe um copinho lá com um suquinho, um refrigerante para mim. Eu oro, aleluia. Meu Deus do céu, que comida gostosa. Que fome. Eu estava famintíssimo, irmãos. Eu estava passando mal já de manhã aqui. Eu fazendo as minhas coisas de manhã na quinta-feira. Eu chegava para os meninos, eu falei, eu estou amarelando. Faz um café, bota açúcar nesse café. Para me segurar um pouco. Amém, os primeiros dias a gente sente um pouco. Mas veja, o jejum toca o seu físico. Mas também vai expor carnalidade. Vai expor muitas vezes situações que você vai se deparar. E porque você está com fome. Irmãos, você já mexeu no cachorro que está comendo? Aí pensa no marido, pensa na esposa, sem comer. Aí você tem que tratar um assunto com ela e ela está com fome. O estômago roncando, a boca salivando, né? E aí parece que tudo que a gente fala tem comida. Porque nós somos de jejum, todos os assuntos é comida. Abre a revista, comida. Liga a TV um pouco, comida. Ai, senta, vem aí. Isso nunca acontece, mas a tua vizinha está fazendo aquele frango a passarinho no alho que invade a sala, com aquele cheiro gostoso. Oh, aleluia. É tudo para expor a tua carnalidade. Porque você tem que aprender princípios importantes, amém, irmãos? Irmão, quem domina, né? Quem domina a carne se sujeita ao Espírito. É um grande segredo que você tem que aprender. Você precisa controlar você. E nada melhor para expor quem você é passar fome. Tirar o que tem de comer. Você já viu quando uma criança... A Vitória. Não acha ruim que eu falo de você aqui. Quando ela fica com fome, irmãos, e ela come que nem passarinho, né? Só que ela come de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, toda hora que é o negócio. Ela tem a capacidade de almoçar com a gente chega em casa e fala, estou com fome. Acabou de comer. Ela vai fazer um prato de alface. Ela arrebenta um prato de alface, né? Ela está fazendo jejum de iPad. Mudou, desistiu? Eu vou conversar com você depois. Não se explica agora. Vai ficar feio. Vai ficar feio. Engole aí. Então, devo falar um negócio para você. Segura isso, por favor. Ela pensa que é só porque minha filha pode ficar falando aqui assim, gente. Mas eu quero dizer para você que o jejum vai expor você. O jejum vai cutucar onde você é cutucável. O jejum vai abalar onde você é abalável.
E sabe por quê? Porque Deus quer te dar uma oportunidade de crescer, de virar gente de Deus, de virar homem de Deus, que controla a boca, que controla a língua, que controla a animosidade, que na hora que está por dentro fervendo e vai lá e faz assim, ó: tua habitação sou eu, sou tua morada, ai, Espírito de Deus, faz o que quiser, sou todo teu. Vamos embora. Agora, quando você está com fome, está subindo pelas paredes, as coisas estão acontecendo, você precisa aprender a deixar o Espírito controlar você. Eu queria que você abrisse então a Bíblia em Marcos 2,18. Eu não vou mais projetar por dois motivos: para fazer, para a gente ficar olhando que bonito que ficou a nossa fachada, e também para você trazer Bíblia e aplicar a Bíblia. Amém? Gostou, Marina? Tá baixo o microfone. Irmãos, aumenta aí. Tá reclamando aqui, irmãos. Não sou eu não. Aumenta ele aí, o geral. Não tá não aí? Aí tá bom? Pega um cotonete pro Elias. Um cotonete aqui pro Elias. Amém. Checa o áudio aí, pelo amor de Deus. Lá na TV, 100%, sem chiado. Glória a Deus. Amém. Marcos 2, capítulo 18. Olha só. Presta atenção aqui em mim. Jesus foi questionado pelos discípulos de João e os discípulos dos fariseus, sobre o jejum. Então ele fala assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e esse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ouça-me aqui. Os discípulos, alguns homens chegaram e falaram assim: os discípulos de João estão jejuando, os fariseus estão jejuando. Provavelmente havia um grande tempo de jejum naquele momento. E por que os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus fala assim: mas olha, podem os convidados jejuar na presença do noivo? Quando nós estamos na presença do noivo é dia de festa, amém? Mas ele disse: haverão dias que o noivo será retirado, e aí eles deverão jejuar. Então veja, o noivo foi retirado de nós. Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e nós estamos aguardando Jesus voltar, amém? Mas enquanto ele não volta, ele foi retirado, nós temos que jejuar. E aí ele conecta essa resposta para aqueles homens com duas parábolazinhas, falando que não se coloca pano novo remendo novo em pano velho, porque senão vai estourar, vai aumentar o buraco ali no pano. E também não se deita vinho novo em odres velhos. Ué, Jesus estava pirado quando falou isso. Os caras estão perguntando de jejum, e agora nós respondemos sobre roupa e sobre vinho. Fala: Jesus, o que tem a ver? Um negócio desconectado com o outro. Tem tudo a ver, irmãos. Porque é o seguinte: o jejum, ele tem poder de renovar o nosso corpo para suportar pressões espirituais. Olha, o odre, alguém não sabe o que é um odre aqui? As crianças não devem saber, mas um odre era aquele recipiente onde se colocava vinho. Então era uma bolsa de couro onde eles colocavam vinho. Você já viu aqueles filmes medievais que o pessoal pegava aquelas bolsas de couro, colocava aqui assim e deitava o vinho assim? Já viu? Levanta, isso, obrigado. Então já viu. Então aquele é o odre. E o odre, ele se envelhece. E o grande lance é que o couro ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a flexibilidade. Quando o couro é novo, sapato novo, você põe o sapato novo, está apertado no pé, mais 2, 3 saídas, ele faz o que com o couro? O couro laceia.
fica laceado, laceia, ele folga. O couro tem essa capacidade de lacear. Quando você exerce uma pressão, ele cede. Então veja, se você tem um odre que é velho e coloca um vinho novo, o que acontece com todo vinho novo? Fala, fermenta. O vinho novo gera gás, fermenta. Então se você botar um odre velho dentro o vinho novo vai fermentar e vai estourar com o odre. Deixa eu falar algo para você. O jejum, ele tem a capacidade de renovar o odre. O jejum, ele pega nosso físico, abate, desperta o nosso espírito, gera fé em nós para suportar pressões espirituais. Você está ouvindo? Você que anda cedendo para as pressões do espírito, tem que jejuar. Eu não sei quantos jejuns você já fez para a tua esposa. Eu não sei quantos jejuns você já fez pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido. Mas há pressões no reino do Espírito que você só vai vencer com base em jejum, irmão. Tem que aprender a jejuar e esse jejum vai fortalecer você no reino do Espírito. A sua fé vai ser alongada para você liberar palavras, para você crer no sobrenatural. Amém? Então veja, é importante entendermos que o jejum renova o odre. Amém? Quantos concordam que o jejum renova o odre? Aleluia. E vamos falar cientificamente. Jejuar, claro que não por um período muito longo, e ele libera e tira as toxinas do corpo. Amém? Então se você, por exemplo, está fazendo o jejum de Daniel. Quantos estão fazendo o jejum de Daniel aqui? Alguém fazendo o jejum de Daniel? Tenho só um irmão. O jejum de Daniel, Daniel, lá no reino da Babilônia, não quis comer das iguarias do rei. E ele fez um jejum de legumes. Então tem gente que fala assim, nossa, eu vou fazer jejum de Daniel, então eu vou comer só legumes. Batata chips, aquela, bolacha integral com essência com castanha do Pará. Vou comer uma salada, aquela salada de rúcula agrião com tomatão, não, maionese nela, assim, ó, aquele arroz risoto com palmito, que palmito é vegetal, eu ponho palmito no meu arroz, sabe, aquele arroz vira uma lasanha quase. E aí a pessoa pensa que está fazendo o jejum de Daniel. Irmãos, Daniel, ele estava fazendo o jejum das coisas que eram agradáveis para o rei, mas ele não queria se contaminar. Então sabe aquele arroz que você fica babando para comer? Não é para comer daquele, é para comer arroz sem sal. É para comer pão duro, tomar água só. Sabe, o pão tem que ser seco, aquele negócio que você comer que faz assim, ó. E são 21 dias comendo assim. Tem que ser coisa que não agrada. Porque o rei, as especiarias do rei davam vontade. E Daniel falou assim, não vou comer nada que é agradável aos olhos. Eu vou comer aquele básicozinho lá, o arroz, sequinho, aquele pratinho, aquele pãozinho seco e a garrafa d'água. Amém. Se você quer comer batata frita, pode comer. Mas as pessoas não entendem isso. Sabe, jejum tem que ser algo sério. Tem que ser algo que custa. Vou fazer jejum de Jiló, vou fazer jejum de fígado, não vou comer fígado, moela, eu não suporto moela, fígado, para mim isso não vai pesar nada. Mas o jejum tem que mexer com você, irmão. O jejum tem que te tirar do conformismo, da comodidade, de você comer aquilo que te apraz, para você se controlar e mostrar para você que é o Espírito que te controla e não é o teu estômago. Que você não é controlado pelas tuas vontades. A gente pergunta às vezes, irmão, está fazendo jejum? Eu não. Ah, que você é tolo, irmão. O jejum é para te fazer crescer. O jejum é para te botar de pé. É para você amadurecer. Você acha que esse jejum que você está fazendo mexe comigo? Pode fazer um jejum, pode fazer para a minha vida. Mas se você não fizer com fé, não muda nada a sua vida. Você está ouvindo? Então nós temos que nos posicionar e entender que o jejum restaura o odre. Amém? Então o jejum tem um propósito de renovar o nosso corpo. E também tem um propósito de ajudar a liberar a nossa fé, irmãos. Quando você jejua, você cresce em fé. Porque quem te guia é o Espírito Santo de Deus. Quando nós jejuamos, nós conseguimos nos aproximar mais do Senhor. Quando jejuamos, você fica mais sensível. Você fica mais introspectivo. Normalmente as pessoas calam um pouco, falam menos,
porque elas estão muito focadas. Eu falei para Paula que esse jejum para mim está diferente. Esse jejum eu estou falador. Eu estou o jejum, né, eu estou como o jejum de João Batista. Raça de víboras! Estou pregando, mandando bala. Mas teve um jejum que eu fiz aqui que eu murchei. A Paula falou: meu Deus, eu nunca te vi assim no jejum. Eu falei: eu estou embotado. Foi o jejum que eu devia pôr pano de saco. A expressão pano de saco para representar abatimento e tristeza, né? Teve um jejum lá em Guarulhos, não, foi na Armênia, que os irmãos queriam todos vir para o jejum e colocar roupa de saco, e andar com roupa de saco na rua. Já pensou, nós aqui andamos com roupa de saco? Aí você fala: poxa, pastor, mas Jesus falou que quem faz jejum tem que ficar falando para os outros, tem que lavar o rosto. Tá bom, lava o rosto, mas põe a roupa de saco para dizer que você está em jejum. Eu não quero dizer para ninguém que eu estou em jejum. Eu não preciso falar para ninguém que eu estou em jejum. Eu preciso sim, junto com os irmãos, em jejum, declarar no reino do Espírito que quem controla nós é o Espírito de Deus. Não é a nossa carne, não é a nossa vontade, não é a nossa vontade de comer que eu vou comer. Estou com o estômago doendo, eu estou fazendo uma refeição só almoço. Então vai chegando essa hora, o estômago começa blum, blum, né? Os gases estomacais, vai dando aquela queimação. Aí eu acordo de manhã, não tem problema, de manhã eu já não como mesmo. Mas vai dando 10 horas da manhã, começa a amarelar, começa a suar frio, começa a ficar gelado, e não vê a hora de chegar em casa. É padecer vontade de chegar assim: meu Deus, cadê aquele enroladinho de presunto de queijo, com um cafezinho. É uma luta. Mas eu quero ser controlado pelo Espírito de Deus. Eu quero declarar para mim mesmo que Deus é que comanda a minha vida. Amém? Então, alguns exemplos bíblicos de motivos para praticarmos o jejum. Primeiro, o jejum ajuda na preparação para um trabalho especial. Amém, irmãos? Veja, Moisés, quando foi subir a um monte para receber as tábuas da lei, fez 40 dias e 40 noites de jejum. Amém? Ele fez jejum. Jesus, o próprio Jesus, fez 40 dias de jejum para poder começar o seu ministério. Então, antes de um trabalho especial, é importante fazermos jejum. Antes de conquistarmos as 120 almas, nós temos que fazer um jejum. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui nos preparando para conquistar vidas. Isso envolve o seu familiar, o seu vizinho, os seus amigos, todos aqueles que você colocou aqui, que você sonha em ver convertido. Nós vamos conquistá-los em nome de Jesus. Mas exige-se um preço para crescer a nossa fé, e esse preço é o jejum. Fala para o irmão do seu lado: você está jejuando? Pode cutucar ele, eu quero olhar bem para ver as respostas. Está jejuando? Você fala: não está. Irmão, se converte, fala. Entra com a gente, vamos lutar com a gente. Vem fazer parte. Vem para o time você também. Vem para a caixa. Então vem para o time aqui dos vencedores, daqueles que pagam preço, daqueles que sabem viver em unidade. Aleluia. Então, né, em Atos 13, verso 2, abre aí. Você falar que jejum é coisa do Velho Testamento? Vamos abrir Atos. Atos 13, verso 2. Olha só. 2. Atos 13, verso 2. Aleluia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Opa! Quando nós estamos em jejum, o Espírito Santo fala mais. Alô? Está sendo uma bênção aqui os irmãos falando: pastor, eu tive uma visão que milhares e milhares viriam, muitas pessoas estão chegando, pastor, temos que nos preparar porque muitos estão vindo. Aleluia, glória a Deus. Isso está alinhado com as palavras que nós temos recebido. Aí o outro teve sonho, visão. Falei: glória a Deus. Irmãos, o jejum está sendo uma bênção.
Lá em Itanhaém ontem, né, tivemos a nossa vizinha lá, ela quis entrar na reunião do episódio que teve semana passada. Ela foi para a reunião e ela, a hora que eu abri os olhos, estava ela no meio do louvor lá. Irmãos, ela tá chumbada de novo. Tava. Na verdade ela veio para grudar no microfone, ela queria pegar o microfone. Só que os irmãos oraram com ela ali, não deixaram, falaram com ela, porque ela queria que eu falasse com a igreja. Eu ia falar, mas no momento oportuno, né? E não ia passar para ela falar. E aí ela ficou lá e ela ficava no meio, e os jovens pulando e dançando lá. Aí eu vi que ela estava no meio, eu falei, vou soltar um rock and roll, a vovó aqui vai ficar doidinha. Aí eu, e vamos dançar na chuva então, galera. Vamos dançar na chuva. Nova criatura, sou os caras pulando, os irmãos pulando e ela no meio, dançando. Daqui a pouco ela não aguentou, ela sentou bem na plataforma, sentou e ficava olhando para mim. Aí daqui a pouco entrou na adoração. E eu tenho a vantagem que quando eu estou cantando eu fecho os olhos, né, irmão? Eu só abro de vez em quando a pestaninha só para dar uma olhadinha, né? E ela na minha frente, e ela assim, ó, tipo, tentando chamar a minha atenção, e eu adorando a Deus e tal. Aí ela sentou, aí veio a Ana, filha da Estela, Aninha, foi lá e sentou no colo dela. Aí ela começou a abraçar a Aninha e beijar a Aninha. Oh, minha netinha, tá? Aí começou a chorar lá. Aí a Paula já abraçou ela ali, ela ficou toda quebrantada. Aí ela foi indo embora, foi saindo. A Paula falou, sempre que a senhora quiser pode voltar. Ainda foi lá fora, o André estava lá e o André falou para ela. Ela começou a falar da filha dela que abandonou ela. E ela tem uma netinha que é filha dela, é filha da filha dela, e ela não vê essa netinha. E aí o André falou assim, ó, mas eu quero te adotar como minha mãe, então posso te dar um abraço, te dar um beijo? Aí quebrou ela de vez. Imagina, irmãos, ela já estava com a alma bem abatida e melada por causa do álcool. Aí ela foi lá e recebe aquele abraço. Aí levou o André para ver a casa dela e tal. Dei volta ele lá e ela dormiu com os anjos. Deixa eu falar algo para você. Nós não temos inimigo maior que nosso Deus. Quando você está em jejum, há poder, irmãos. E você tem que ter discernimento. As pessoas vieram ali preocupadas, pastor, se ela voltar, o que eu faço? Deixa ela entrar, porque a hora que ela sentir a presença de Deus aqui, vai quebrar ela. A hora que ela sentir a presença de Deus, ela vai ser tomada. Ela pensa que está entrando aqui para poder reivindicar alguma coisa. Toda vez que ela entra aqui, ela é contagiada com o Espírito de Deus. E daqui a pouco ela está aqui, ó, entrando, se ajoelhando, levantando as mãos ao céu, falando assim, eu me rendo, Jesus, eu cansei dessa vida, eu vou ter uma nova vida em nome de Jesus. Amém? Então nós temos que entender que o jejum vai te dar condição de discernir o reino do Espírito. O jejum vai te fazer calar. Jejum vai te fazer segurar essa língua de jararaca, surucucu misturada com cascavel. Uma mortal. Sabe? O jejum vai te dar controle. Na hora de explodir você... Aí você vai responder sabiamente, é isso que eu vou fazer. Você está me ouvindo? Então, antes de uma grande tarefa, jejue. E Atos 13, verso 2, que nós estamos lendo, diz que enquanto ele jejuava, o Espírito disse, o Espírito falou, o que falou? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Debaixo de jejum, de oração, foi se levantado Paulo e Barnabé para começar uma grande viagem ministerial. Começo do ministério de Paulo, foi marcado por jejum. Amém, irmãos? Então veja, ministérios serão liberados quando você orar. Se você está aqui sem propósito, se você está aqui que você não sabe o que você está fazendo aqui, tira um jejum, pega os 21 dias para jejuar e pede para Deus falar com você, irmão. Fala, Deus, é aqui que eu tenho que estar. Senhor, é aqui mesmo. Confirma, Deus, confirma no meu coração. Se você está aqui em dúvida, por favor, não fique em dúvida, mas ore. Seja alguém de Deus, receba a palavra. Fique porque Deus pediu. Por favor, nós não queremos botar nenhuma
né, um carimbo, né, um ferrar assim como se ferra um boi, marcar aí, você é viderense. Eu quero você aqui, se você tiver um coração e Deus falou para você ficar, e Deus falou aqui é o teu lugar. Então nesses 21 dias, coloca a sua causa diante de Deus, se você tem dúvida, e fala: Deus, mostra para mim, confirma para mim, Senhor. Porque nós queremos, irmãos, gerar um ambiente de aliança, queremos crescer em unidade, queremos estar convictos que quem está com coração. Veja, nós precisamos dar uma resposta para Deus acerca do que nós queremos fazer com o tempo que Ele tem nos dado e com as pessoas que Ele tem colocado em nosso redor. Você não está aqui à toa. Deus tem um propósito, mas pode ser que você não entendeu isso. Eu te respeito isso, mas por favor, ao final desse jejum, eu quero sair daqui firmado em aliança com você, para nós vencermos obstáculos maiores, porque sem unidade não acontece nada. Sem unidade não se vence o inimigo. Sem unidade casamentos não se restauram. Sem unidade nós não teremos a casa de Deus sendo edificada. Eu quero edificar casa para Deus, eu quero ser a morada dele, mas eu preciso ser um com você, irmão. Eu preciso estar com você amalgamado, colado, trabalhando duramente junto, arduamente, convicto que nós estamos juntos. Amém, Lorraine? Amém. É isso que é o meu coração. Então nesse jejum, por favor, vamos terminá-lo e vamos definir a nossa vida. Vamos definir o nosso chamado, vamos definir o nosso ministério e vamos conquistar o que Deus tem para nós. Amém, igreja? Quantos estão comigo nisso? Ore, ore mesmo, ore mesmo. Você está certo em orar, não está errado. Peça a Deus uma palavra, mas se Ele já liberou, não deixa o diabo roubar. Não deixa você, por causa às vezes da sua falta de resposta, morosidade, se enganar. Mas anda debaixo de um chamado, de uma confiança que Deus tem um propósito, e nós estamos aqui para edificar um grande reino para Jesus. Olha, irmãos, eu ouvi de um irmão uma semana falando assim que, olha, vocês pregam uma palavra que chacoalha a igreja. Ninguém tem pregado essas palavras. Me fala aí, que igreja tem pregado assim para você? É o seguinte: você é escravo, você é um escravo de Jesus. Me diz. Ninguém prega palavras assim. Eu não quero me vangloriar não, porque as palavras não são minhas. As palavras eu recebo dos nossos pastores, pastor Aloysio, pastor Marcelo. Eu fico ruminando nisso e eu aplico na igreja quando eu vejo: nossa, estou precisando ministrar essa palavra, que isso vai tocar o coração da igreja. Sabe, irmãos, então nós estamos aqui num propósito que é para crescimento de verdade, para ser crente de verdade, para ser cristão de verdade, para você não chegar um dia diante de Deus e achar que você foi o crente, e Ele falar: você é tolo, rapaz, apartai-vos e nunca vos conheci. Mas Senhor, eu visitei as pessoas nas prisões, eu curei enfermos, em teu nome fiz milagres. Não te conheço. Você fez isso pensando que estava fazendo para mim? Então eu só quero edificar um reino onde Jesus fala assim: ó, servo bom e fiel, entra no meu gozo. É isso que eu quero. Por que eu me esforço? Por que eu pago o preço? Por que eu cuido de 2 igrejas? Por que eu me desdobro? Por que eu pago o preço? Vou atrás, perco sábados que eu podia estar lá visitando uma sala de jovens. Tenho que pedir ajuda para meus irmãos: ó, vai visitar para mim, me ajuda com isso, porque eu tenho que pregar aqui, pregar ali, correr atrás. Esse é o propósito hoje, é um tempo hoje que eu estou investindo assim, porque eu sei que não é em vão. Eu sei que lá na frente tem uma coroa esperando minha cabeça, e eu quero levar com você, comigo você. Eu quero dar condição para você caminhar comigo, porque eu creio. Glória a Deus, irmã. Você está fervorosa demais, Lorene. Vem mais ao culto, irmã. Tira essa linha. Meu Deus, dá mais glória a Deus que outros adultos. Por isso que nós temos que ser como as crianças, irmãos, confirmando a palavra. Glória a Deus. Olha que bênção, Lorene. Irmão, aprende com ela. Amém. Não é por nada não, mas nós temos que ser fervorosos que nem uma criança. Amém. Isso é para constranger a gente. Segundo ponto, o jejum está associado com arrependimento. Sabe, Jonas prega para os ninivitas, debaixo ali de, não queria, né?
E ele vai e prega para os ninivitas, e os ninivitas se arrependem. Olha, abre aí então sua Bíblia em capítulo 3 de Jonas, verso 5. Abre aí. Glória a Deus. Jonas 3, verso 5. Diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Revestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o que o jejum faz, irmãos. O povo começou a jejuar e colocar as roupas de saco em sinal de arrependimento. E o rei, vendo isso, também se arrependeu e também glorificou o nome de Deus. Nínive era uma cidade pagã, e aí eles se entregaram ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Então o jejum gera arrependimento, e arrependimento gera mudança. Se você não tem conseguido mudar algumas atitudes, ouça-me aqui. Se tem algumas coisas na sua vida que você não tem conseguido mudar, irmão, eu te convido a fazer um jejum. Eu convido você a fazer um jejum. Coloca essa causa nesses motivos de oração aqui. Põe aqui meus motivos. Fala: olha, eu não estou me libertando disso. Coloca aqui, jejue, declare. Você vai ver que o final dos 21 dias você vai ser com a vitória na mão. Com a vitória na mão. Jejum tem poder para libertar. Jejum tem poder para mudar a nossa história. Jejum não muda Deus, mas muda você. Muda você. Paulo, depois de era Saulo, ele perseguia os cristãos e matava. Ele era o que mais matava cristãos naquela época. Eles colocavam as roupas dos cristãos mortos, cheias de sangue, aos pés de Saulo, né? Que ele era Saulo. E um dia, a caminho para Damasco, ele cai do seu cavalo porque viu uma poderosa luz. E aí aparece alguém, e ele, sem enxergar direito, fala: quem és tu? Senhor. Ele falou: sou eu, a quem me persegues. Mas onde eu te perseguo, Senhor? Você me persegue quando persegue os meus pequenos. E aí ele entendeu que ele, quando perseguia os cristãos e matava, ele estava perseguindo Jesus. E aí se arrepende e faz um jejum de 3 dias antes que chegasse Ananias e anunciasse para ele o evangelho de Jesus Cristo, e ali ele fosse curado da cegueira e o seu nome mudado. Amém? Então nós temos que entender o seguinte: jejum gera arrependimento. Quem é arrependido das suas obras malignas, dos seus erros, jejua. Faz jejum para se libertar, e também faz um jejum para falar: eu não faço mais. Então você que quer se arrepender de seus erros, faça um jejum, irmão. Um jejum para mudar a sua história, um jejum para mudar a sua rota, em nome de Jesus. O jejum também está ligado com poder espiritual. Amém? Quem jejua tem poder no reino do Espírito. Mateus 17, abre aí verso 19. O episódio onde os discípulos de Jesus foram expulsar um demônio de um jovem lá lunático, de um endemoniado. E
Abre aí Mateus 17. E aí não conseguiram expulsar um demônio. Alguém aqui não conseguiu expulsar um demônio alguma vez? Alguém já expulsou demônio aqui? Levanta a mão quem já expulsou demônios. Aleluia. Quem não expulsou demônio, levanta a mão. Amém. Eu vou fazer um curso de expulsão de demônios. Eu vou chamar você. Nós vamos ir qualquer dia na praia, numa sexta-feira que estiver tendo um descarrego, despacho, nós vamos expulsar demônios lá. Amém. No impacto, agora eu estou parando um pouquinho de ministrar, mas eu pegava os irmãos na libertação e ensinava. Tá lá, vamos lá, vou ensinar vocês, vem aqui comigo. Uma vez eu fui expulsar um demônio. Era uma mãe de santo, acho que eu já falei para vocês. E ela não queria, o demônio não queria sair. Me ligaram lá, falando: minha filha está aqui, vem cá, minha filha está endemoniada. Aí eu cheguei lá no portão da casa dela, a mulher lá toda manifestada lá. E eu: tá amarrado em nome de Jesus. E botava as mãos para trás. Falei: vamos, entra, já, vamos, show. Aí foi lá o capeta amarrado. Senta aí, capeta. Sai em nome de Jesus agora. Está amarrado em nome de Jesus. Volta, Arlete. O nome dela era Arlete. Volta, Arlete. E a Arlete não voltava. Volta, Arlete. Em nome de Jesus, está amarrado o demônio. Tira as garras dela agora. Porque a gente, antes de expulsar o demônio, a gente amarra o demônio, chama a pessoa renuncia o pacto. Obrigado. Hora que renuncia o pacto, você pode expulsar. Se não renuncia, não pode expulsar, porque está preso ainda. Então eu volta, e não voltava. O demônio não queria soltar. Capeta. Então olha só que eu vou perguntar com você. Pega a Bíblia aí. Salmo 23. Fica caladinho agora você não vai sair mesmo. Já que você quer ficar, anjos de Deus, fecha as portas do Espírito aqui. Fecha as janelas, fecha tudo, até as ratoeiras, fecha. Esse aqui não sai de jeito nenhum até eu terminar. Falei: agora eu vou torturar esse capeta aqui. Eu comecei: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na cara dele. Claro que eu não faz assim, né? Mas eu estava falando: olha, Deus é o meu pastor. Comecei a pregar para o endemoniado. Nada me faltará. Ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes. Eu vou descansar e você não. E Ele vai me guiar. Ele é meu guia. Toma, trouxa. Ele é meu guia, não é teu. E Ele vai me levar por águas tranquilas e serenas. Sabe uma coisa? Ele vai pôr um banquete na tua frente. Só eu vou comer, você não. E o meu cálice vai transbordar. E o bicho: quer lado. Não quis sair? Vai ficar agora até o fim. Aí eu terminei de orar ali, ler o Salmo 23. Falei: agora você sai. Pum. Ai meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? O que é isso? Mudou tudo lá. O capeta saiu correndo. Imagina a sova que ele tomou. Deixa eu te mostrar algo. Você que pode falar assim: nossa, isso aqui não é de Deus. Não, Jesus atravessou o mar. Chegou lá, veio um endemoniado, preso por correntes. Ele destruía as correntes, morava nos sepulcros. E ele chegou para Jesus e falou assim: que temos nós contigo, filho de Davi? Vieste-nos aqui para nos atormentar. Vou falar algo para você: se você é cheio de Deus, você atormenta o inferno, irmãos. Você atormenta o diabo. Ele não suporta a sua presença, porque você é um representante de Jesus. Quando ele olha para você, ele vê Jesus na cruz. É ali que Jesus pisou a cabeça da serpente. Oh, aleluia. Então você precisa compreender que quando você jejua, os demônios não suportam você. Então Mateus 17:19. Os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de jejum e de oração. Aleluia. Irmãos,
O jejum aumenta a tua fé. O jejum coloca a tua fé do tamanho de um grão de mostarda. E o que você falar vai acontecer. Creia nisso. Você está passando com algum problema espiritual. A mulher entrou lá querendo fazer um barraco na igreja. Entrou no culto lá e os irmãos deixaram. E ela chegou lá, foi contagiada com aquela galera dançando. E o amor de Deus que estava na nossa vida tomou aquela mulher e ela foi liberta daquela opressão e foi embora dormir. Você está me ouvindo? Abra os teus olhos, igreja. Tem problemas na sua casa que não estão se resolvendo? Vai fazer um jejum. Unge lá o travesseiro do seu marido. Pega lá as roupas dele. Vai lá no guarda-roupa. Passa o óleo da unção em volta. E fala em nome de Jesus. A hora que ele botar essa roupa, o que está de ruim vai sair. Em nome de Jesus, declara, profetiza, faz jejum. A hora que ele sentar lá, você abraça ele com a mão ungida. Já abraçou alguém com a mão ungida? Eu já passei óleo na mão assim, sem a pessoa saber. Pai, você está bem, meu querido? Tome unção na cabeça dele. Te põe o óleo na mão, sabe, unja. Tem uma atitude espiritual, porque o jejum, você mexe no reino do Espírito. O jejum é você lidando com as coisas do reino do Espírito. Você está me ouvindo, igreja? Quem jejua é espiritual. Glória a Deus. Amém? Amém. Quarto, o jejum está ligado a tempos de tribulação. Quando nós passamos por tribulação e lutas, nós precisamos jejuar. Se você está passando algum tipo de luta, ouça-me aqui, irmão, faça um jejum sério. Coloque essa questão diante de Deus. Sabe, a rainha Esther, uma jovem que foi preparada para se apresentar ao rei Assuero, foi escolhida como uma das esposas desse rei. Ela, a princípio, estava participando do concurso de beleza, não tinha propósito. Para que aquela judia órfã, criada pelo seu tio, ia querer ser uma das rainhas? Pois bem, ela se candidatou, ficou 6 meses encharcada no óleo de ameixa da Boticário. Depois os últimos 6 meses no de vanilla da Victoria's Secret. Ficou lá. Quando a Assuero encostou na pele dela, vazava óleo. Fazia assim, ó. Nossa. Então tinha lá um ritual, né, de preparação. E ela foi escolhida. Ok, passei no concurso, venci, sou rainha agora. Para quê? Pois bem, você foi escolhido, passei no concurso, é crente. Para quê? Fui salvo, beleza. Para quê? O que você quer fazer com a tua salvação? Foi salvo, tá bom. Quero agora, sento, levanto, vou, volto. Sento, levanto, vou e volto. Só para isso? Esther estava lá, sem propósito, rainha. Aí ela ouve que Amã era lá um dos conselheiros do rei, estava tramando acabar com os judeus. Aí ela entendeu o propósito. Deus levantou ela, uma rainha judia, para representar o povo diante do rei e interceder pelo povo. Irmãos, o povo ia ser exterminado. O rei estava começando a ouvir Amã. E aí vem Esther, entra na presença do rei. Antes disso ela pede, vamos lá, Esther 4,16. Olha o que diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ouça aqui. Esther ia se apresentar diante do rei, e ela não podia se apresentar assim, ela tinha que ser chamada pelo rei. E ela, porque ela viu o que ia acontecer, ela falou: faz 3 dias de jejum, porque eu vou me apresentar para o rei, para falar para o rei o que está acontecendo. Se ela entrasse na sala real ali, no palácio,
diante da presença do rei, e o rei olhasse para ele e falasse assim: que queres aqui? Não estendesse o cetro sobre ela, ela ia ser morta, matariam ela. Então ela teve que correr um risco de ser morta para poder salvar o povo. E aí ela entra preparada, e o rei olha Esther, e ele pega o cetro e estende para ela. Entra, aí ela vem, e ela denuncia o que Amã ia fazer, e aí Deus enfoca Amã, acaba com o plano de matar o povo de Deus, através do rei Assuero ali. O rei faz isso, e o povo é poupado. Deixa eu falar algo para você. Se você está passando alguma situação onde vai lhe custar perdas, você pode estar passando por uma enfermidade que está atormentando a sua vida, está gerando você medo de perder a tua vida, faz um jejum, irmão. Faz um jejum. Nós temos um irmão que está com câncer lá em Itanhaém. Vocês conhecem ele, o Flávio. Flávio é o esposo da Suzana. E felizmente os médicos falaram que não tem mais jeito. Está fazendo um exame amanhã para verificar se não está nos ossos e no sangue. Então, jovem, tem 46, 48 anos. E a esposa retornou para Jesus aqui com a gente. É um casal muito vibrante lá que nós temos, que amam a Jesus. E, irmão, vocês têm que bater um papo com ele para ver a fé desse irmão. Ele crê que ele recebeu, foi quinta retrasada, que ele soube a notícia que não tem nem tratamento definido. E aí ele não quis ir para a célula, porque ele estava muito triste. Aí os irmãos na célula ficaram sabendo que eles tinham chegado de São Paulo, e aí eles não estavam na célula. A célula falou: a célula sem ele não é a mesma coisa. Todo mundo saiu e foi para a casa dele fazer a célula lá. Chegaram 8h30 lá. E aí eles lá abatidos. A Suzana saiu lá do hospital acabada, porque o médico falou que sem chance. E aí entrou a célula na casa dele, e eles começaram a cantar louvores, eles começaram a orar, e Deus começou a liberar palavras na vida dele. E esse homem se encheu de fé, Amanhã ele está subindo convicto que Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer a cintilografia óssea, né, para ver como é que estão nos ossos. E aí ele falou assim: ó, se Deus está permitindo esse outro exame, é para mostrar que eu fui curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que tem que acontecer para a gente despertar para as coisas do Espírito? Me diz. Alô, irmão. O que tem que acontecer para você virar alguém de oração, um homem de oração, uma mulher de oração e de jejum? Tem que vir uma enfermidade, tem que acontecer lá um caos na família, sabe? Essas situações nos levam a buscar mais do Senhor. Essas situações nos levam a depender mais de Deus. As tribulações nos levam a jejuar. E aí é que eu tenho uma vida tão baseada na minha vontade. Está tudo bem, glória a Deus, glórias a mim. Eu confio no meu dinheiro, eu confio na minha esposa, eu confio em tudo. Estou vivendo em berço esplêndido, aleluia. Então para que jejuar? Vamos comer pacanha. Vamos comer pacanha, vamos comer, vai, come. Vira um panchurra. Empanchurra nas suas vontades, porque o dia ruim vai te surpreender. Se prepare, irmão. Vai jejuando agora, porque enquanto você jejua, os anjos de Deus vão dando livramento. Os anjos de Deus vão removendo enfermidades que você pegou e foi curado sem saber já. Porque você é tão de Deus que Deus nem deixa nem saber. Você está ouvindo? O jejum ajuda a vencer as tentações. Nós devemos fazer jejum também para vencer tentações. Olha, Lucas 4, verso 2, não precisa abrir. Diz que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, Jesus foi tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Sabe, quando Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi levado lá para ser tentado pelo diabo. E ele entrou num tempo prolongado de oração e jejum por 40 dias. Sabe, Jesus não faz nada por acaso. Jesus, ele falou assim: vou jejuar porque me deu vontade.
Vou jejuar porque eu estou gordinho. Jesus não faz nada por isso, Ele não faz nada por acaso. Ele sabia que Ele seria tentado, e Ele fez um jejum, para poder se encher da palavra e responder na palavra. Deixa eu falar algo, tem tentação que está perseguindo você, irmão. Tem algumas tentações que estão perseguindo você. Faz um jejum para vencer elas. Faz um jejum para vencer pecados sexuais. Faz um jejum para vencer a mentira. Faz um jejum para vencer qualquer obra do inferno que você tem sido prostrado. Faz um jejum. Creia que isso vai te dar força. Amém? Oh, minha voz. Sabe, o jejum disciplina o corpo. Jesus estava no controle do corpo dele. Ele teve fome, diz o texto, mas ele estava controlado. E o diabo propondo coisas, mas ele estava dentro do domínio dele. Ele estava suportando a pressão da fome, do desespero para se alimentar. E o diabo tentando ele dando resposta sábia na palavra. Sabe, o jejum ensina um segredo para nós. Nós só conseguimos vencer o diabo quando disciplinamos o nosso corpo. Repete comigo isso. Nós só vencemos o diabo quando disciplinamos o nosso corpo. Disciplina a tua língua. Disciplina os teus olhos. Disciplina os teus ouvidos para ouvir o que presta só. Disciplina os teus pensamentos. Toda vez que o diabo lançar um dardo inflamado contra a igreja, contra a célula, contra o seu marido, contra os seus filhos, rejeita. Fala, maligno, sai da minha mente agora. Você não pode impedir que os pensamentos do maligno sejam lançados. Ele é um campo de batalha, mente. Ele lançará setas, mas você pode impedir que ele faça ninhos na sua cabeça, que eles fiquem lá acumulando. Você rejeita e fala, em nome de Jesus, a minha família é uma bênção, a minha casa é uma bênção, a minha igreja é uma bênção, minha célula é uma bênção. Gente que oscila na fé é gente que permite com que o diabo fique lançando pensamentos. Ele abraça os pensamentos. Aí ele começa a pensar, não, eles estão fazendo isso porque não gostam de mim, eles estão me evitando, e agora é por causa daquilo. E aí vai tomando volume, e daqui a pouco você está longe. Daqui a pouco você está lá enganado pelo diabo, amarrado com cabresto. Ele te leva para onde você quiser, porque você não jejua e não vence o maligno. Jejua e vence o maligno. Jejua e dá uma resposta para Deus, que você é um homem de Deus. O jejum está associado com a intercessão. Quando nós vamos orar por alguém, nós podemos fazer jejum por alguém. Deuteronômio capítulo 9, verso 18. Abra aí. Deuteronômio 9, 18. Diz assim, Deuteronômio 9, 18. Comecinho da Bíblia, 5º livro. Hein? Prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros para vos destruir. Porém ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Irmãos, Deus queria exterminar o povo. E aí vai Moisés, jejua 40 dias,
40 noites a pão e a água. Esse é um jejum impossível de se fazer, ele é sobrenatural. Sem comer você pode ficar esse tempo. Você vai entrar em inanição, seu corpo vai sucumbir, mas você fica vivo. Agora, sem beber é impossível. Eu já vi, o pastor Aloysio fez 21 dias só água e Gatorade. 21 dias. E no meio dos 21 dias ele teve uma reunião com pastores, eu estava lá. Irmãos, ele estava no meio do jejum, ele já estava sem barriga. Estava sem barriga, a pele bem mais branca. E ele com Gatorade em cima da mesa e água, ministrou acho que umas 5, 6 palavras para nós aquele dia. Foram 2 dias, de pé. E pregando, ensinando, e de jejum. Ele já estava há 14 dias sem nada comendo. Você fala assim, meu Deus, que loucura. Mas Deus um dia vai pedir coisas mais loucas para você. Mas se você não faz nem um dia, porque você acha que é loucura, nem 40 horas, a gente faz 40 horas de jejum aqui, só a água, né? Esse aqui que eu dei um quebra para os irmãos, fizemos uma sopona. Mas nós fazemos 40 horas que a gente nem vê passar, irmãos. Quando chega meio-dia do domingo, a gente não quer, não, eu aguento mais 40 horas de boa. Aguenta mesmo, porque você está tão envolvido com a presença de Deus que não tem fome mais. Aí o Espírito tem liberdade de fazer, porque o seu corpo está sujeito, irmãos. Quem esteve conosco nos 40 horas experimentou isso. O nosso corpo ficou sujeito, submisso ao Espírito de Deus, porque tudo que nós fazíamos era Deus. Então oração, palavra, filme, tal, brinca aqui, tudo Deus. Chegou no domingo, aquela unção poderosa, a entrega, mover de Deus. Acabou o jejum, a gente queria mais, não sentia fome, irmãos. Deixa eu falar, isso mostra que Ele é suficiente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Esse é o nosso alimento, aleluia. O jejum nos ajuda a crescer na vida cristã. O jejum te ajuda a crescer. Em Mateus 6, o Senhor ali ensinando o povo, Sermão do Monte, ali dizendo ao povo sobre princípios espirituais, uma das primeiras pregações de Jesus. E ele fala 3 condições ali para você crescer espiritualmente. Primeiro, você tem que aprender a ofertar. Está lá em Mateus 6:2, não precisa abrir. Diz assim: quando pois deres esmolas, não toqueis trombetas. Quer dizer, quando você ofertar, dar esmola é oferta, é um presente. Então, quando você aprende a ofertar, você cresce. Verdade. Amadurecimento cristão tem a ver com o nosso bolso. Quando você começa a investir no reino, presta atenção em mim. Quando você começa a investir no reino, é sinal que você está amadurecendo. Aí ele fala no verso 5: e quando orardes, quer dizer oração. Outro sinal que você está crescendo, quando você é um homem de oração, começa a orar. No começo as pessoas têm dificuldade de orar, mas quando elas começam a orar, elas começam a crescer espiritualmente. Por isso na consolidação a gente ensina a orar. Amém? E aí ele fala: quando jejuardes, no verso 16. Sabe, ofertar, orar e jejuar. Essas 3 coisas, quando praticadas juntas, produzem solidez na vida das pessoas. Produzem fé, produzem poder de Deus, poder para experimentar coisas espirituais. Amém, irmãos? Então, 7 pontos, ainda tem mais 3. 8º ponto: o jejum intensifica a nossa comunhão com Deus. Amém, irmãos? Sabe, a nossa comunhão com o Senhor, ela é aumentada quando nós jejuamos. Em Deuteronômio 5:31, não precisa abrir, eu vou ler para você. Fala assim, ó: tu porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra, que eu lhes darei para possuí-la. Moisés jejuou 40 dias, 40 noites para subir, para interceder, para ir receber as leis, para receber a palavra, e isso gerou intimidade com Deus. Depois desses dias jejuando, ele pôde ver Deus passando.
Grandes homens de Deus, depois de jejuarem, viram a glória do Senhor, viram milagres. Quantas histórias das pessoas que falavam que estavam em jejum, foram ao monte, em jejum, fazendo jejum, e Deus falou, Deus fez. Nossa intimidade com Deus aumenta no jejum, irmãos. Olha, pega agora, nesses 21 dias que você está vindo aqui orar à noite. Não é possível que você não está crescendo em intimidade. Você está vindo aqui, você gasta 1 hora orando, declarando, se enchendo, lê uma boa palavra, coisa que você não faz, você está fazendo. O resultado disso é o quê? Intimidade com Deus. E aqueles que... Abraça sua irmã se está com frio. E aqueles que estão com frio aí, irmãos? Você está? Está frio? Está frio? Mais ou menos? Está frio, vamos lá. Está com 24, eu vou pôr... desliga o ventilador aqui, ó. Pera aí, quem, irmão? Desliga lá, Elias, por favor. 25. É o ventilador. Nossa, filha. Acho que é o jejum. Ajuda aí, só os irmãos para diminuir esse friozinho. As mulheres são mais friorentas, a gente sabe disso. Você está gelada. Cruz credo. Amém. Se quiser pegar aqui, pode pegar para aumentar. Quando nós jejuamos, irmãos, por isso tem uma coisa que tem que prestar atenção: jejum sem oração é dieta. Fazer jejum, você que está fazendo jejum em casa, se não está orando, você está fazendo uma dieta. Você está falando que é jejum só para você não ficar mal com o teu líder. Se você não aplicar em oração, se você não vir pelo menos alguns dias para se empenhar em buscar o Senhor junto com seus irmãos, para quê? Está estranho demais isso. Tudo bem, às vezes você está trabalhando longe, não dá. Amém. Faça o teu jejum, mas o tempo que você cortou da refeição, investe para orar. Então, quantos aqui não estão almoçando? Levanta a mão. Na hora do almoço vocês têm que orar. Pega lá, em vez de almoçar, você tira o tempo do almoço, entra lá em algum lugar, vai para o teu carro, vai para a rua, vai lá orar em línguas, vai, declara, começa a profetizar, pega o livro, leia o livro, onde nós estamos lá no capítulo, pode avançar, mas se encha, tem uma prática espiritual. Não, eu estou de jejum, aí eu vou lá, não estou jantando e estou lá vendo as novelas. Eita lá, olha que jejum, ó. Salve Jorge, ó. Eita, olha lá, olá da Atena, olha lá, eu estou de jejum, olha lá, eita, matou 3, eita mulher, olha lá, marido, você não está de jejum, eu estou comendo alguma coisa? Você está comendo sim, porque com os olhos você também come, essa informação que você está recebendo também é alimento. Você está ouvindo? Tirar jejum para não ter nenhuma prática de leitura bíblica, de oração, você está se enganando. Amém, irmãos? Amém. Tem que orar, tem que ter uma vida de oração, uma vida de busca, tem que ter leitura bíblica. Amém? Então de manhã, você que é homem e poderia estar comigo de manhã aqui, não está vindo. Olha, irmão, você está perdendo algo muito bom para a sua vida espiritual. Nós estamos lendo o livro lá, No Altar da Idolatria Sexual, está sendo muito bom. Amanhã eu não vou estar aqui de manhã, que eu preciso descansar, que é só segunda-feira que eu tenho para descansar, irmãos, e agora nem de sábado mais eu tenho folga, então eu tenho que descansar amanhã, mas os irmãos vão estar aqui orando, então vem aqui orar vocês. Eu espero ver o Rodrigo aqui, eu espero ver o Peterson aqui que ficou enfermo, não deu para vir, eu espero ver pelo menos os dois junto com o Renan, amém? Agora tem mais irmãos que podem vir orar cedo, vem orar aqui, irmãos, tira esse tempo de oração. Sabe, o Luciano compartilhando comigo coisas grandiosas que Deus começou a falar com ele na oração aqui de manhã. Aí ele chegou no trabalho lá, foi falar para a pessoa, foi promovido, Deus abençoou lá, está abrindo portas para ele lá. Sabe, porque Deus está falando. Então ele está recebendo palavras do Senhor aqui, instrução, ele está pondo em prática e está acontecendo. Amém? Então oração, jejum sem oração e sem busca de palavra é regime. Pergunta para o irmão, está orando, irmão? O jejum nos ajuda a receber a palavra. Jejum ajuda a ter revelação.
Diz a palavra lá no parte B do verso 31 de Deuteronômio 5, que eu li para você: e te darei todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu has de ensinar ao povo. Sabe, irmãos, quando você está de jejum, Deus vai te revelar coisas importantes. Você vai receber discernimento no reino do Espírito de coisas misteriosas. Você vai conseguir relacionar e colocar dentro de uma ótica maior a hora que você jejua. Porque quando você jejua é como se você subisse no monte, e aí você tem uma visão maior das coisas. Amém? Então o jejum ajuda você a receber a palavra. E por último, a disciplina do jejum nos protege do erro. Paulo, quando se refere aos falsos mestres, diz que o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o estômago, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Lá está em Filipenses 3,19. Sabe, as pessoas são guiadas pelo estômago, e o estômago simboliza as nossas vontades e preferências. Gente que é controlado pela vontade própria, gente que não se submete à direção do Espírito e não respeita o Espírito quando fala, é gente carnal, é gente que não vai vencer e não vai se apresentar de pé quando Cristo chamar. Quem que controla você? Quem que determina a resposta que você vai dar? Quem? É a situação? É a ocasião? Não, eu vou porque já aconteceu, então tome. É a situação que determina se você vai, se você fica, se você mexe, se você responde. É a maneira como ele fala que determina como você responde. É a maneira como o teu chefe te cobra que determina se você faz com excelência ou não. Quem que é o teu Deus? Você terá que tomar decisões de tirar o seu estômago do trono, e isso envolve disciplina. Fala comigo, pensa aqui comigo. Adão e Eva, se eles tivessem feito jejum, eles não teriam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alô? Está vendo como o jejum salva? Se a Eva não tivesse de jejum naquele dia, não vou fazer um jejum, e não comesse e fosse comer da árvore da vida, que era a dependência de Deus, ela olhou, foi guiada pelo estômago, viu que era bom aos olhos, comeu. Esaú, quando chegou cansado da batalha, morrendo de fome, se ele decide fazer um jejum, lá vem Jacó com aquele prato, com aquele guisadão bonito, aquela pacanha assadona com alho, suculenta, com aspargo em volta, aquele arrozinho fresquinho. Lá vem Jacó: Esaú, você está com fome? Aí Esaú fala: que me vale a minha primogenitura se eu vou morrer agora de fome? Tolo, você acha que ia morrer de fome? Se Esaú fizesse um jejum, não tinha perdido a bênção da primogenitura. Tem gente sendo guiada pelo estômago, está perdendo bênção, está perdendo casamento, está perdendo emprego. Gente que é guiada pelo que vê, gente que é guiada pelo aquilo que o corpo pede. É o corpo que está com fome. Eu sei, eu não consegui, pastor. É muito difícil para mim, está perdendo ministério. Eu não consegui, pastor, está muito difícil para mim, está perdendo célula. Eu não consigo, pastor, está muito difícil para mim. Eu sou fraco, toda hora eu caio nisso. Está perdendo casamento, está perdendo os filhos. Vai fazer jejum, irmão. Vai jejuar. Diz não. Deixa o Espírito controlar você. O povo começou a reclamar. Estou finalizando, de verdade agora, último verso. O povo estava reclamando porque Deus tirou eles do Egito, onde eles comiam alho, cebola, cordonizes, comia aquelas comidas
deles lá, e aí ficou comendo maná. Sabe o que quer dizer a palavra maná no hebraico? Não? Maná quer dizer, que é isso? A palavra maná é, que é isso? Então eles estavam comendo, que é isso? Quando eles estavam com fome, Deus falou: olha, de manhã vai ter um orvalho, junto com o orvalho vai ter um pãozinho fresco para você comer. Aí o povo acordou no dia seguinte e estava lá o, que é isso? Aí o Moisés falou: que é isso? Para que serve? Para comer. Comer? Vamos comer, que é isso? Bora comer, que é isso? E começaram a comer, que é isso? Ficar, que é isso? É uma delícia. Que é isso, Belo Horizonte? Acho que é daí que vem essa expressão. Que é isso? E comendo, que é isso? Passou um tempo. Deixa disso. Sabe como eles chamaram o maná? Pão desprezível. Isso mostra a intensidade daqueles que começam. Aleluia, bênção. Ó, eita essa célula, eita esse culto, eita aleluia, glória a Deus, é o cachê do Espírito. Aí passa 6 meses, começa a faltar, não participa de jejum, não vem, chega atrasado, não tem encargo, não tem paixão, chega na célula, dá nó. O que é isso? Virou pão desprezível. Você está ouvindo? Aí eles começaram a reclamar: eu quero carne. Lá no Egito tinha alho, tinha lá calabresa, tinha lá, né, tinha pizza do rei da portuguesa, tinha pizza 4 queijos. Eu não aguento comer, que é isso? Começou a falar tanto que lá em Deuteronômio 11, verso 4, diz assim: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná, senão esse que é isso. Aí Deus ouve a reclamação deles, e no verso 18, diz ao povo: santificai-vos pela manhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, e nem ainda 20, mas o mês inteiro, até vos sair pelo nariz, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? No meio disso, sabe o que Deus fez? Morre um monte, porque estava comendo disso daí. Se eles tivessem feito um jejum antes, se em vez de reclamar do maná, eles fizessem um jejum para Deus. Antes nós éramos presos pelo diabo, Deus. Hoje nós somos livres, caminhando para as suas promessas, Deus. Estamos passando um tempo de dificuldade, e o pão que o Senhor nos dá, ele é do Senhor para a minha vida. Tem gente que não dá valor para o pãozinho que recebe, o maná. Chama o trabalho de que é isso, chama o salário de que é isso, chama a esposa de que é isso, chama o marido, que é isso, Belo Horizonte? Chama os filhos de que é isso, chama a sua célula, que é isso, não é célula, que é isso, irmão? Célula, celulite, celulose, é o maná, que Deus tem manifestado milagres, que Deus tem feito em nosso meio. Começou, glória a Deus, e hoje está lá, pão desprezível. Vai fazer jejum para Deus mudar seu coração, irmão. Vai fazer jejum para Deus dar nova motivação para você, para trazer fome e sede da essência, daquilo que tem sido ministrado para nós. Isso é um pão abençoado, irmãos. Nós não temos pregado palavras para florear o seu problema, temos pregado palavras para você crescer, para você virar um grande homem de Deus. Luciano, vem para o teclado aqui.
Pode ficar de pé, eu quero ter ceia. Eu não vou fazer nenhum apelo invocando você aqui, mas eu queria, irmão, te dar uma oportunidade para refletir um pouquinho. Amém? Seu jejum, qual o propósito? O que te motivou a fazer jejum? Quem está fazendo? Quem nos visita, né? Senhor Araújo, fique em paz, que vocês estão chegando aí. Não quero pedir nada para vocês, estão liberados dessa palavra do jejum aqui, mas eu acho que vocês aprenderam bastante coisa, amém? Mas aqueles que estão conosco aqui, irmão, o convite é vivemos de verdade os sonhos de Deus. Mas fazer por fazer, falar que está fazendo, mas não nem faz, né? Olha, uma coisa eu sei que eu não vou ouvir de Deus, é me chamar de hipócrita, falar que você falou e não fazia. E outra coisa que eu não vou ouvir de Deus também, de falar que eu não tinha intensidade e aliança com os irmãos. Mas o nosso coração nesses dias de jejum é conquistarmos almas para Deus. E essas almas são os teus parentes, são os seus irmãos, teus filhos. Quantos aqui colocaram parentes aqui nesses nomes? Levanta a mão. Quantos aqui botaram amigos, colegas, vizinhos? Nós estamos jejuando para ver Deus operar na vida deles. Sonhos, propósitos. Quantos aqui colocaram nos motivos? Lutas, enfermidades, crises financeiras, crises dos relacionamentos. E nós aqui estamos pagando um preço, orando por eles. Eu lembro do primeiro jejum que nós fizemos aqui. Nós não tínhamos nem prédio ainda, nós nem nos reuníamos no hotel, a gente se reunia na minha casa. E aí minha célula era eu, né? Eu, a Paula, Maurílio, Vera, Cezinha, Vitória, né? Edilene, Cássia e Lili, cachorrinho. Só. E aí as irmãs estavam passando por uma crise financeira, irmãos, tão grande, tão grande. E aí eu, falando com o Maurílio na época, era só eu e ele aqui, falei, olha, vamos fazer um jejum pela vida financeira. E nós lemos um livro nos 21 dias, os 21 dias de restauração financeira do pastor Aloísio. Era para eles o jejum. Na realidade, foi bem no começo que eu estava sem vender aqui, quase 3 meses. A empresa, né, não vendia nada, não emitia uma nota fiscal em 3 meses. E eu nem lembrava desse problema. E começamos a orar por eles e tínhamos a fichinha, nós orávamos pela casa da Edilene, pela casa da Cássia, esses dias, tá? Irmãos, e eu não sei direito o que aconteceu na casa deles lá, mas eu sei que na minha começou a chover proposta para fazer de negócio, propósito de negócio. E no meio do jejum eu já comecei a fechar negócio. Aí eu falei, nossa, eu nem pus minha casa, minha família nesse jejum. Eu estou fazendo pelos outros. Mas Deus, antes de você dar para os outros, vai dar para você. Porque você só pode dar o que você tem. Então quando você vai passar a unção da prosperidade, você tem que receber ela. Antes de passar a unção da cura, você tem que receber ela. Passar a unção para restauração de casamentos, tem que receber a unção antes. Amém? Então eu quero dizer algo para você. Você vai ser abençoado de qualquer maneira, mas se você de verdade fizer com o coração. O convite não é para você ser forçado a fazer, não. Por favor, olha, longe de nós, irmãos, forçar você alguma coisa. O convite é uma aliança para você fazer parte de uma história, de uma igreja de verdade, que paga preço, que ora, que jejua e que é séria. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça, então.
seu coração, irmão. Nós vamos tomar a ceia. Eu queria que você avaliasse as tuas motivações nesses dias. Às vezes você que é membro aqui nem sabia que está fazendo jejum, porque... ou você acha que é tolice. Sabe, Deus está te dando uma chance para você se arrepender. Se você entendeu o propósito de Deus, que Deus não se equivocou quando falou: olha, haverão dias que jejuarão. Que Paulo não estava errado quando fez jejum. Que Pedro quando jejuava. Os discípulos não estavam equivocados. Você crê que o Senhor deixou palavras de verdade para você? Avalia. E toma uma decisão hoje. Começa hoje, se você não está fazendo. Fala: Deus, eu quero intensificar, eu quero mudar essa história, Senhor. Eu quero viver de verdade uma vida cristã, para refletir quem Tu és através de mim. Pai, em nome de Jesus, toca no coração dos Seus filhos essa noite, e que a Sua vida venha a levá-los a se libertar, Pai, muitas vezes da religiosidade. Venha ajudá-los a se libertar, Senhor, desses padrões errados, de ter uma vida guiada por vontades e não se disciplinar em nada. Deus, também sabemos que não é só o deixar de comer, mas, Senhor, é o investir no reino, controlar o estômago, controlar a animosidade, controlar a ira, a baixa paciência, controlar, Senhor, a agitação da alma, mas se encher com a palavra. Buscar a Tua presença nesses dias, 21 dias aqui. Buscar a Tua glória. Buscar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, Pai, começa a operar em nosso meio, Senhor. E nós queremos ver a Sua glória sendo manifesta neste jejum. Espírito Santo de Deus, nesse jejum oramos por salvação, oramos por crescimento, oramos pelas vidas. E eu quero declarar que nossos olhos verão milagres acontecendo aqui. Nossos olhos verão pessoas se convertendo de verdade, pessoas se entregando para Jesus de verdade. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, muda a nossa história, Deus. Nós queremos ser uma igreja de verdade. Não queremos ser somente aqueles que falam que são cristãos, mas não vivem uma vida de sacerdócio, uma vida de pagar preço, Deus. Eu não sou, Senhor, um sacerdote de plástico. Eu sou um sacerdote de verdade, Deus, que leva a sério as disciplinas espirituais que o Senhor nos ensinou, que paga preço, sim. Eu sei que cada jejum que eu faço não muda nada, Senhor, mas Deus tem me mudado, tem me transformado. É por isso que eu oro com os meus irmãos, para declarar que é um tempo novo, tempo de experimentar um crescimento poderoso, tempo onde cada um de nós queremos ser um canal do Senhor, para consolidar os irmãos, para ensinar os irmãos, para ajudar os irmãos a crescerem, para serem usados pelo Senhor na vida dos irmãos, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Se puder, com a pessoa que está do seu lado, pôr a mão sobre ele, orar com ele. Provavelmente é o seu parente, é quem anda do seu lado, quem caminha contigo, quem sabe de verdade da sua intensidade, sabe de verdade que você é mesmo, tem visto a sua intimidade. Queria que você, com os braços sobre eles, orasse. Amém. Ore por ele e fala: ah, Deus, muda a nossa história nesses dias, Deus. Muda a nossa história nesses dias, ó Deus. Jesus, ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais, muito mais. Oh, ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais.
quero ser como tu és, ó Deus, em nome de Jesus. As obras que o Senhor realizou, quero realizá-las também. As obras que o Senhor fez, eu também quero fazer. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais. Ensina-me a te amar mais, muito mais. Ensina a te amar mais. Me ensina a te amar mais. Me ensina, Jesus, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fala para esse irmão. A pessoa fala: irmão, me ajuda a crescer. Esse é um grande homem, uma grande mulher de Deus, irmão. Eu conto com você. Fala: eu conto com você para me ajudar como um irmão querido. Me ajuda. Eu ainda estou começando, ou eu já estou um pouco velho, cansei, e eu quero renovar. Eu quero ter um coração jovem para estar disposto à mudança. Oh, Jesus. Nós queremos servir a ceia agora, então. Quem vai servir?